Sinais do abismo cósmico. As mensagens não decifradas do espaço profundo. O universo, em sua vastidão incomensurável, é um oceano de silêncio para os nossos ouvidos humanos. Contudo, através das orelhas gigantes dos radiotelescópios, a humanidade tem perscrutado esse abismo cósmico, captando ecos de eventos cataclísmicos, o murmúrio de galáxias distantes e, ocasionalmente, sinais que desafiam nossa compreensão imediata. São as mensagens não decifradas do espaço profundo. Emissões anômalas, pulsos energéticos e sussurros cósmicos que, por sua natureza enigmática ou origem incerta, nos lembram da nossa pequenez e do infinito de mistérios que ainda aguardam desvendamento. Esses sinais, capturados como frágeis ondas de rádio após viagens de milhões ou bilhões de anos-luz, alimentam nossa curiosidade inerente, impulsionam a investigação científica e, por vezes, nos permitem sonhar com a possibilidade de não estarmos sozinhos. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. 1. O sinal UAU. O sussurro inexplicável de Sagitário. Talvez o mais famoso e emblemático entre todos os sinais misteriosos do espaço seja o sinal UAU. Na noite de 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, então engajado em um projeto SETI, busca por inteligência extraterrestre, detectou uma emissão de rádio extraordinariamente forte e peculiar, vinda da direção da constelação de Sagitário. O astrônomo Jerry R. Ehman, ao revisar os dados impressos alguns dias depois, ficou tão impressionado com a intensidade e as características do sinal que circulou a sequência alfanumérica correspondente nos dados, 6EQJ5, e escreveu a exclamação "Uau!" na margem. O que tornou o sinal UAU tão notável? Primeiramente, sua intensidade. Ele foi mais de 30 vezes mais intenso que o ruído de fundo médio do espaço profundo. Em segundo lugar, sua duração. O Big Ear observou o sinal por 72 segundos, o tempo máximo que sua configuração de antena permitiria para uma fonte fixa no céu, à medida que a Terra girava. Isso sugeria que o sinal poderia ter sido contínuo, e que sua origem era provavelmente extraterrestre, no sentido de fora da Terra, não necessariamente alienígena. Terceiro, sua frequência. O sinal estava centrado muito próximo de 1420 MHz, a frequência do hidrogênio neutro. Essa linha do hidrogênio é uma frequência fundamental no universo e tem sido historicamente considerada por cientistas como uma faixa mágica, onde civilizações extraterrestres poderiam escolher transmitir sinais interestelares por ser universalmente conhecida e relativamente livre de ruído cósmico. A sequência 6EQJ5 representava a variação da intensidade do sinal ao longo dos 72 segundos. Os números e letras indicavam quão mais forte o sinal era em relação ao ruído de fundo, com U sendo o pico. A forma do sinal, subindo e descendo em intensidade, correspondia exatamente ao padrão esperado de uma fonte pontual, passando pelo feixe do radiotelescópio. Isso descartava a maioria das fontes terrestres de interferência. Apesar do entusiasmo inicial e de inúmeras tentativas subsequentes de reobservar a mesma região do céu com o Big Ear e outros radiotelescópios mais poderosos, o sinal UAU nunca mais foi detectado. Essa ausência de repetição é um dos seus maiores mistérios. Diversas explicações naturais foram propostas ao longo das décadas. Uma rara emissão de um tipo desconhecido de objeto astronômico, uma lente gravitacional amplificando um sinal fraco e distante, ou até mesmo o reflexo de um sinal terrestre em detritos espaciais. Em 2017, uma hipótese sugeriu que o sinal poderia ter sido gerado pela nuvem de hidrogênio de dois cometas, 266P Christensen e P. 2008 IP2 Gibbs, que estavam passando pela região na época, embora essa explicação tenha sido recebida com ceticismo por muitos na comunidade científica, incluindo o próprio Ehrman, pois não explicava completamente a intensidade e a natureza de banda estreita do sinal. A possibilidade de que o sinal UAU tenha sido uma transmissão deliberada de uma civilização extraterrestre inteligente, ETI, permanece para muitos uma hipótese tentadora, embora não provada. Se fosse uma mensagem, ela foi incrivelmente breve ou direcionada para outro lugar,
e nós apenas esbarramos nela. A ausência de repetição torna impossível verificar sua origem. Assim, o sinal UAU persiste como um enigma cósmico, um único e poderoso Olá, vindo das profundezas do espaço, que nos deixou com mais perguntas do que respostas, ecoando o profundo mistério do universo e o nosso lugar nele. 2. Rajadas rápidas de rádio, FRBs. Explosões cósmicas de energia inimaginável. No reino dos fenômenos cósmicos energéticos, as rajadas rápidas de rádio, Fast Radio Bursts, ou FRBs, representam uma das descobertas mais intrigantes e ativas da astrofísica moderna. Detectadas pela primeira vez em 2007, a partir de dados de arquivo de 2001, conhecida como Lorimer Burst, as FRBs são pulsos intensos de ondas de rádio que duram apenas alguns milissegundos, mais curtos que um piscar de olhos, mas que liberam uma quantidade colossal de energia, comparável à energia que o nosso Sol emite em dias ou até semanas. A maioria das FRBs detectadas até hoje são extragalácticas, originando-se de galáxias a bilhões de anos-luz de distância. O que torna as FRBs tão fascinantes e misteriosas é a diversidade de suas propriedades e a dificuldade em identificar suas fontes progenitoras. Algumas FRBs são eventos únicos, detectados uma única vez e nunca mais. Outras, no entanto, são repetidoras, emitindo múltiplos pulsos da mesma localização no céu. Essa dicotomia sugere que pode haver diferentes mecanismos de origem ou diferentes tipos de objetos cósmicos responsáveis por elas. A natureza de seus sinais também é peculiar. Eles exibem uma característica chamada dispersão, onde frequências de rádio mais baixas chegam um pouco mais tarde do que frequências mais altas. Essa dispersão é causada pela interação das ondas de rádio com o plasma intergaláctico, elétrons livres no espaço entre as galáxias, e permite aos astrônomos estimar a distância da fonte. Quanto maior a dispersão, maior a distância percorrida pelo sinal. As explicações propostas para as FRBs são variadas e, em muitos casos, ainda especulativas. Magnetares. Estas são estrelas de nêutrons jovens e altamente magnetizadas, com campos magnéticos trilhões de vezes mais fortes que o da Terra. Starquakes, terremotos estelares, em magnetares ou interações em sua magnetosfera, poderiam liberar enormes rajadas de energia. De fato, em 2020, uma FRB 2428, foi detectada originando-se de um magnetar dentro da nossa própria Via Láctea, SGR 1935 Blaise 54, fornecendo a primeira evidência forte de que pelo menos alguns FRBs são produzidos por esses objetos exóticos. No entanto, ainda não está claro se todos os FRBs, especialmente os repetidores mais ativos, ou os eventos únicos mais energéticos de galáxias distantes, podem ser explicados por magnetares. Colisões de objetos compactos. A fusão de duas estrelas de nêutrons, ou de uma estrela de nêutrons, e um buraco negro também poderia gerar uma FRB como um evento cataclísmico único. Cordas cósmicas. Hipotéticas rugas no tecido do espaço-tempo, remanescentes do universo primordial, poderiam interagir e produzir rajadas de radiação. Fontes relacionadas a buracos negros. Processos perto de buracos negros supermassivos nos centros de galáxias ou a evaporação de buracos negros primordiais também foram sugeridos. A possibilidade de que algumas FRBs possam ser sinais artificiais de civilizações extraterrestres avançadas, tecnoassinaturas, também foi levantada, principalmente devido à sua natureza pulsada e à enorme energia envolvida, que exigiria uma tecnologia muito além da nossa. No entanto, a maioria dos cientistas considera as explicações naturais muito mais prováveis, e a detecção de FRB 2428 de um magnetar reforçou essa visão. Ainda assim, a vasta gama de comportamentos das FRBs sugere que podemos estar observando mais de um tipo de fenômeno. O estudo das FRBs está em plena efervescência, com novos telescópios como o CHIME, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, detectando centenas delas, permitindo análises estatísticas mais robustas, e a localização precisa de algumas fontes. Cada nova detecção adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Mas o quadro completo de como e por que o universo produz essas explosões cósmicas de rádio ainda está sendo montado,
mantendo as FRBs firmemente no território dos mistérios cósmicos. 3. Peritons. Quando o mistério mora ao lado. Nem todo sinal anômalo vindo do céu tem uma origem cósmica ou exótica. A história dos Peritons serve como um fascinante e divertido lembrete do rigor do método científico e de como, por vezes, a explicação mais mundana pode ser a correta, mesmo para os sinais mais intrigantes. Entre 1998 e 2015, o radiotelescópio Parkes, na Austrália, um dos principais instrumentos na caça por pulsares e FRBs, detectou uma série de sinais de rádio curtos e intensos que pareciam vir de além da nossa galáxia. Esses sinais foram apelidados de Peritons, em referência a criaturas mitológicas aladas. Os Peritons compartilhavam algumas características com as FRBs, como sua curta duração e a aparência de terem sofrido dispersão, sugerindo uma origem extragaláctica. No entanto, eles também tinham peculiaridades. Pareciam estar distribuídos de forma mais uniforme pelo céu, em vez de concentrados em certas direções, como seria de esperar para fontes astrofísicas distantes, e eram detectados com mais frequência durante o dia. Por anos, a origem dos Peritons intrigou os astrônomos. Seriam um novo tipo de fenômeno astrofísico? Ou uma forma peculiar de interferência terrestre? A chave para o mistério veio em 2015, quando uma nova análise e a instalação de um monitor de interferência de rádio no Observatório Parkes finalmente desvendaram o enigma. Descobriu-se que os Peritons eram, na verdade, gerados por fornos de micro-ondas no próprio observatório. Especificamente, os sinais eram produzidos quando a porta de um dos fornos de micro-ondas era aberta prematuramente, enquanto o magnetron, o componente que gera as micro-ondas, ainda estava em processo de desligamento. Esse breve pulso de rádio era forte o suficiente para ser captado pelos sensíveis receptores do telescópio. A dispersão aparente era um artefato de como o sinal era processado, e a maior ocorrência durante o dia correspondia aos horários em que os funcionários do observatório mais utilizavam os micro-ondas para aquecer suas refeições. A resolução do mistério dos Peritons foi um momento de alívio e um tanto de embaraço divertido para a comunidade astronômica, mas também uma importante lição. Ela destacou a importância crucial de identificar e eliminar todas as possíveis fontes de interferência terrestre antes de atribuir um sinal a uma origem cósmica. Embora não fossem alienígenas nem um novo fenômeno astrofísico, os Peritons contribuíram para o desenvolvimento de melhores técnicas de detecção de interferência, o que, por sua vez, ajudou a confirmar a natureza verdadeiramente cósmica das FRBs. Eles servem como uma anedota curiosa na busca por sinais do espaço profundo, mostrando que, às vezes, o universo está apenas tentando nos dizer que o almoço está pronto. 4. A busca contínua e o silêncio. Ensurdecedor. Além desses exemplos específicos, a busca por sinais do espaço profundo, especialmente aqueles que poderiam indicar a presença de inteligência extraterrestre, 7. Continua a ser um esforço científico perseverante. Projetos como o Breakthrough Listen estão usando os radiotelescópios mais avançados do mundo para varrer milhões de estrelas em busca de tecnoassinaturas. Sinais que não podem ser facilmente explicados por processos naturais conhecidos. Os tipos de sinais procurados incluem transmissões de banda estreita, como o sinal WOW, pulsos repetitivos e outras modulações que poderiam carregar informação. Até agora, apesar de décadas de busca e alguns candidatos intrigantes que não resistiram a um escrutínio mais aprofundado, não houve nenhuma detecção inequívoca de um sinal artificial de origem extraterrestre. Este grande silêncio, como é por vezes chamado, em face da vastidão do universo e da probabilidade estatística, segundo alguns argumentos como a equação de Drake, de que a vida deveria ser comum, constitui o paradoxo de Fermi. Os sinais não identificados do espaço profundo, sejam eles fenômenos naturais ainda não compreendidos, ou breves candidatos a SETI, que desapareceram sem deixar rastro, continuam a nos cativar. Eles representam as fronteiras do nosso conhecimento, os limites da nossa capacidade de detecção e interpretação. Cada pulso anômalo, cada sussurro estranho das estrelas, é um convite à exploração, um lembrete de que o cosmos é vasto, dinâmico e cheio de maravilhas e mistérios, que ainda aguardam ser ouvidos e compreendidos.
A busca por essas mensagens, mesmo que nos deparemos com o silêncio, ou com explicações mais mundanas do que esperávamos, continua a ser uma das aventuras intelectuais mais profundas da humanidade, uma jornada para entender nosso lugar no grande concerto cósmico. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.